O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Primeira Epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, ser um bom ator é você interpretar fielmente a vida de um personagem. Quanto mais real o ator for interpretando a vida do personagem, ele é um excelente ator. Porque o teatro, o filme, enfim, é aquilo que a gente vê. Imaginem, um ímpio interpretando a vida de um crente. O ímpio, ele pode interpretar bem até a vida daquele personagem, mas a mente e o coração do personagem, o ator não tem. Por quê? Porque é um teatro. O teatro é aquilo que a gente vê. Na nossa vida, na nossa realidade, nós não devemos viver um teatro. A nossa vida é uma história real. As pessoas podem até interpretar ser algo, um exemplo. As pessoas podem até interpretar ser crente aqui no domingo. Mas o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. E nós não devemos interpretar. Nós devemos viver. E viver a Cristo. O apóstolo João, na qual escreve essa carta, ele viveu a Cristo. O apóstolo João, ele entendeu do Evangelho. O apóstolo João é uma testemunha do Senhor Jesus. E esse testemunho é algo real, não é um teatro. Quando olhamos para a vida do apóstolo João, entendemos sim que ele é um pecador, assim como nós somos pecadores, mas ele viveu a Cristo. Ele é uma testemunha do Senhor Jesus. E quando estive aqui com os irmãos no aniversário da IPF, eu pude expor para os irmãos aqui a parte do versículo 1 ao versículo 4, onde nós podemos ver que o apóstolo João enfatizava que ele viu e tocou no Verbo encarnado. Nós podemos expor que ele foi uma testemunha do Evangelho e diz para que aqueles que estavam lendo essa carta que todos deveriam ser testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje, do versículo 5 ao 10, nós iremos ver qual é o poder que a palavra eterna, a palavra do Evangelho tem na vida do crente. Porque existe uma transformação naqueles que entenderam do Evangelho. E essa transformação é uma transformação real, não é uma encenação. Assim, chegamos no tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem é o que o Evangelho do Senhor Jesus faz na vida do crente. O que o Evangelho impacta na vida do crente? O que é que o Evangelho faz com que a pessoa que caminhava para o inferno, agora o que ela passa a fazer? O primeiro que eu quero mostrar para os irmãos é que a pessoa que é impactada pelo Evangelho, ela brilha como a luz. Ela brilha como a luz. Está aí no versículo 5. Eu peço que os irmãos possam se voltar
Voltar os seus olhos para o versículo 5 que diz: ora, a mensagem que da parte de Deus temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O Senhor é luz e nele não há treva. Não existe treva no Senhor, porque entendemos que o contraste, Satanás, sim, ele é o príncipe das trevas. Deus não. Deus é luz. Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: nos quais o Deus deste século, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, e essa é a mensagem. Satanás, sim, ele é o príncipe das trevas. Deus não. Deus é luz. Tanto que o salmista Davi, no Salmo 27, diz: o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Calvino, comentando o versículo, o Salmo 27, diz o seguinte: o termo luz é usado na Escritura para denotar alegria ou perfeição da felicidade. Além do mais, para explicar seu significado, ele expõe que Deus era a sua salvação e força de sua vida. Aqueles que entenderam do Evangelho, entenderam por causa da luz, por causa de Deus, sem méritos nossos. Tanto que lá em Isaías, o profeta diz que Deus acabaria com a escuridão. Isaías 9, versículo 1 diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O povo que andava em pecado, vocês têm uma promessa. E é dita no versículo 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Estou relatando do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, onde apontava para a luz. O Antigo Testamento apontava para a luz, apontava para o nosso Salvador. E nós, antes de entendermos do Evangelho, nós caminhávamos em trevas. Sim, nós caminhávamos para o inferno, amados, mas Deus enviou o seu Filho amado e nós escutamos a mensagem que o Deus é luz. E esse Deus transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Nós éramos trevas, mas pela graça do Senhor nós somos luz e filhos de Deus. Efésios 5,8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz, luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa luz que era apontada no Antigo Testamento habitou entre nós. O Verbo encarnado habitou entre nós. E essa luz faz com que você e eu sejamos luz. Quando entendemos o Evangelho, quando entendemos o que Deus fez em nossas vidas, o nosso coração em trevas, a nossa vida em trevas é iluminada pelo Senhor Jesus. E nós somos chamados filhos de Deus, filhos da luz. João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Colossenses 1, versículo 12 e 13 diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Amado, nós, antes de entendermos o Evangelho, nós caminhávamos para o inferno, andávamos no império das trevas, mas Deus nos salvou. E se Ele nos salva, agora nós somos chamados a sermos luz.
Tanto que lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E é isso que o Evangelho faz na nossa vida, amados, para que sejamos luz nesse mundo em trevas. Nós não somos chamados para viver de qualquer forma, não, como os ímpios vivem. Nós somos chamados para sermos luz. Vós sois luz. E a igreja do Senhor, nós que entendemos o Evangelho, que professamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós devemos ser luz nessa sociedade. Sim, você, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na faculdade, em qualquer lugar que estejamos, as pessoas têm que entender o que é ser uma testemunha de Jesus. Qual é o impacto que o Evangelho causa na vida de uma pessoa. Nós não devemos ser uma luz escondida. Onde você trabalha, ninguém sabe que você é crente. Onde você estuda, ninguém sabe que você é crente. Porque nem seus atos dizem que você é crente. Não, amados, não. Nós somos chamados para transformar o mundo. Nós somos chamados para transformar o mundo, para que os ímpios que caminham para o inferno entendam do Evangelho. Essa pessoa faz isso, o que ela tem? Por que ela é diferente? Porque eles são crentes? Como é que eu sou crente? Como é que eu entendo? O que eu preciso para ter uma vida diferente? É entender do Evangelho, é entender que Cristo é meu Salvador, é ler as Escrituras, é viver conforme as Escrituras. Sejam luz, amados. Sejam luz. Daí você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu sou luz? Simples. Você, marido, que você possa amar a sua esposa, cuidar da sua esposa, e que os ímpios possam ver isso. É assim que deve tratar. É porque é baseado nas Escrituras. Você vai estar glorificando a Deus e sendo testemunha para o mundo. Marido, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Mulheres, respeitem o seu marido, sejam submissas. Cuide do seu lar, não sejam maldizentes. Não sejam fofoqueiras. Assim vocês serão luz em meio a esse mundo, em trevas. Vocês são testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas de Cristo. Os ímpios não é para olhar para a gente e ver pessoas que só negam impostos, que são maldizentes, que humilham as pessoas. Não. Os ímpios é para olhar para mim, para você, e ver uma testemunha de Cristo, de alguém que foi transformado pelo Senhor Jesus. É isso que o Evangelho faz na gente, amados. Nós devemos viver para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem. Glorificar a Deus em tudo. Não é somente na igreja, não. Não é somente no domingo, eu vestir um melhor terno, todo banhadinho, trazer a minha família, e na segunda-feira eu sou um desastre no meu trabalho, maltrato a minha esposa, meus filhos, na verdade eu nem ligo, não. Eu sou chamado a glorificar a Deus em todos os dias da minha vida, até a volta do Senhor Jesus. E é isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. É isso que o Evangelho faz, vimos no primeiro ponto, que nos faz brilhar como luz. A segunda coisa que você deve entender que o Evangelho faz na vida da pessoa faz com que a pessoa ande com Deus. Andar com Deus, é o que está nos versículos 6 e 7. Versículo 6 diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com o Senhor Jesus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se falamos de boca, eu ando com Deus, eu sou crente, e se a minha vida diz o contrário, eu estarei mentindo e não estou praticando a verdade. Entendam, amados,
ter comunhão com o Senhor não é somente eu de boca dizer que eu sou crente, não. Ter comunhão do Senhor não é somente vocês falarem, eu sou crente, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, 141 anos de história. Não é somente isso, isso é bênção. Ser membro da IPF, uma igreja histórica, é bênção, mas a sua vida deve ser transformada pelo Evangelho do Senhor Jesus, amados. Não é somente status, é vida transformada. O Evangelho do Senhor Jesus faz isso no crente, faz com que ele ande com Deus, caminhe de acordo com as Escrituras, não caminhe de acordo com o mundo. Você pode muito bem, no dia que o Senhor Jesus voltar, falar: Senhor, eu preguei na tua casa, Senhor, eu evangelizei, Senhor, eu estava na recepção, eu estava fazendo qualquer função na igreja, eu estava, Senhor. Se você não tiver uma vida transformada, você vai escutar no grande dia: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é sério, amados. Nós somos chamados para andar com Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, nós não somos chamados para ser crentes somente de boca, não. Somente de status, de Instagram ou qualquer rede social. Nós somos chamados para andar com Deus, para viver conforme as Escrituras. Porque você e eu, se nós não andamos conforme a palavra de Deus, nós escutaremos naquele dia: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso é forte, amados. O próprio Senhor falando isso para mim e para você: apartai-vos de mim. É uma mensagem forte, irmãos. E isso não deve nos levar a ter uma vida santa, a buscar mais o Senhor Jesus. Senhor, me ajuda, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Não é o fim. Se você chegou aqui com a vida totalmente desregrada, pecando deliberadamente, amado, ore ao Senhor, confesse os seus pecados, você alcança misericórdia. Sim, Cristo nos perdoa, amados, nos perdoa, e assim nós iremos andar com Deus, andar com o Senhor. Vivam conforme as Escrituras. Essa mensagem que eu trago nessa manhã é uma mensagem de encorajamento. Eu preciso me voltar para o Senhor Jesus. Eu preciso amar mais a minha esposa. Eu preciso amar mais o meu marido. Eu preciso amar mais os meus filhos. Eu preciso amar mais os meus pais. Eu preciso amar mais ao próximo. Eu tenho que ter um bom testemunho. Encorajem a isso. Amem mais o Senhor Jesus. Amem mais a igreja de Deus. Andem com Deus, orem ao Senhor, leiam as Escrituras, busquem viver em santidade, andem com Deus, andem com o Senhor. Versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados, Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte: aquele que sinceramente, de coração, gasta a sua vida, sim, cada parte dela, no temor e serviço de Deus, e fielmente o cultua, anda na luz, pois se mantém no caminho certo, ainda que em muitas coisas ofenda e gema sob o fardo da carne. Então, integridade de consciência é a única coisa que distingue luz das trevas. Nós não somos perfeitos. Não somos. Mas somos chamados para viver em integridade.
buscar essa perfeição, mesmo sabendo que nós não seremos perfeitos. Somente quando o Senhor Jesus voltar, quando Ele voltar, nós seremos perfeitos, mas ainda não. Mas isso não é motivo para eu me acomodar, não, isso é motivo para me encorajar a andar na luz, andar conforme o Senhor Jesus nos orienta. Por quê? Porque nós somos luz em meio às trevas. Nós não somos perfeitos, mas isso não é motivo para eu viver pecando deliberadamente, amados. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, lembra, se eu amo a Deus, eu amo os meus irmãos. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, né? E os meus irmãos eu vejo. Se eu disser que eu não amo os meus irmãos, eu amo a Deus, está tudo errado. Não, se eu tenho comunhão com Deus, se eu ando com Deus, eu vou amar os meus irmãos. Eu vou cuidar dos meus irmãos. Eu vou aconselhar os meus irmãos. Eu vou manter a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amados, quem nos habilita a andar com Deus, quem nos habilita a ter comunhão com os santos, com os irmãos, é o sangue de Cristo. O que nos habilita a estar na mesa do Senhor, hoje nós teremos a ceia do Senhor, o que nos habilita a estar aqui é o sangue de Cristo. Cristo nos habilita a andar com Deus, amados. É Ele que nos habilita e é a Ele que nós devemos chegar. Se você que está aqui, que ainda não professou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, entenda que urgentemente você precisa de Cristo. Você precisa do Salvador. Você precisa preencher essa lacuna, esse buraco que existe em seu coração. É Cristo. É Cristo Jesus que você precisa. Se arrependa dos seus pecados, procure o conselho dessa igreja e diga: eu quero professar a minha fé, eu entendi que Cristo é meu Salvador, eu entendi que eu preciso de Cristo, eu entendo que eu sou um pecador miserável, eu preciso do Salvador. E ande com Deus, ande com o Senhor. A Bíblia relata exemplos de pessoas que andaram com Deus. Lá em Gênesis 6, o texto fala que a maldade dos homens tinha se multiplicado. Lá em Gênesis 6, a maldade se multiplicando. O texto fala que os homens eram carnais. O povo não andava com Deus. Ao ponto do o Senhor dizer que ia fazer desaparecer o homem da terra. Mas Noé achou graça diante de Deus, diante de um mundo pervertido. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro e entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Entendam, o mundo de Noé, lá a vida, os que eram contemporâneos de Noé, era um povo perverso ao ponto de Deus falar que iria fazer desaparecer. Imagine como era esse povo. Mas diante desse povo perverso, tinha um homem que andava com Deus. E assim você e eu somos chamados para andar com Deus. Porque você pode me falar: pastor, é muito difícil ser crente hoje. A internet, os outdoors, as vestimentas, é muito difícil, pastor, ser crente hoje. Imagina o tempo de Noé. Deus falou que os homens eram carnais, que ele iria fazer desaparecer. Imaginem o contexto de Noé. Mas Noé andava com Deus, porque você e eu não devemos andar com Deus. Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é da internet, a culpa é da minha amizade. Não, amados. Andem com o Senhor, leiam as Escrituras, orem ao Senhor, vivam em santidade. Andem com Deus.
Andem com o Senhor. Se é uma amizade que te afasta do Senhor, larga essa amizade de mão. Se é o seu namorado ou a sua namorada que te afasta de Deus, larga esse namorado, larga essa namorada, busca viver em santidade. Mas, pastor, o que importa é a vida com Deus, amados. Não deixem que pedra de tropeços estejam na vida de vocês. Prefiram ao Senhor, busquem ajuda, conselho me ajuda. Essa pessoa tem me atrapalhado a minha vida, mas eu gosto, eu quero estar perto dela, eu quero ajudar. Busque ajuda. Não seja alguém que foi puxado para o inferno. Se é uma amizade que te afasta de Deus, larga essa amizade. As amizades devem nos fazer amar mais a Deus. Coloquem isso na cabeça de vocês. Você, papai e mamãe, que tem amigos ímpios, está lá seus filhos, filhos da aliança, brincando com os filhos dos ímpios, lá os seus amigos, eles vão estar lá, conversando, aprendendo. Não estou falando que filho de crente é santo, não, mas os seus filhos escutam a mensagem do Evangelho. Os seus filhos estão sendo moldados e você deve orar para que os seus filhos possam professar que Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. E os seus filhos devem andar com os filhos de crentes. Não é com filhos de ímpios, não. Os filhos de ímpios, essa hora, estão na praia, estão fazendo qualquer outra coisa. Não estão nem aí para a igreja. Seus filhos, não. Domingo é hora da EBD, mamãe, papai. Domingo é dia do Senhor, papai. Os filhos dos ímpios não, e é um mundo diferente, amados. Aí eu vou deixar meus filhos perto desses? Tem um ditado, né? Quem dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Abram seus olhos, irmãos. Andem com Deus. E se eu ando com Deus, eu tenho comunhão com os santos. Eu tenho comunhão com os irmãos. Fujam das coisas que afastam vocês de Deus. Fujam. Sabe quando José estava lá, e a mulher de Potifar querendo ter ele? O que é que José fez? Ele fugiu literalmente. Fugiu. Fujam do pecado, amados. Fujam daquilo que afastam vocês de caminhar com o Senhor, de andar com Deus. Fujam. Fujam das coisas que te afastam de Deus. Por quê? Porque aqueles que entenderam do Evangelho de Cristo têm uma vida transformada. Esses brilham como a luz. Esses andam com Deus. E o terceiro ponto, aqueles que entenderam do Evangelho confessam os seus pecados. É o que nós iremos ver nos versículos 8 e 10. Volte seus olhos para o versículo 8 de 1 João 1. O texto diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quando entendemos, se você entendeu do Evangelho, você tem a humildade de reconhecer o quanto você é pecador, o quanto você precisa de Cristo. Os ímpios não. Uma vez um ímpio me indagou dizendo que, Amadeu, você se acha demais, vocês crentes se acham demais, achando que só vocês vão para o céu. Você não tem humildade, não. Como é que eu não tenho humildade? Se eu reconheço que eu sou um pecador e eu preciso de Deus, você não. Você não precisa de Deus. Você acha que não precisa de Deus. Quem não é humilde? É você que acha que não precisa de Deus. Eu preciso do Salvador. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do dia do Senhor. Eu preciso desse dia que me aponta para o descanso eterno que eu vou ter. Eu preciso. Eu não posso, eu não devo faltar um domingo, não. Aqui é um pouquinho do céu, amados. Aqui é um pouquinho do céu. Aqui o pecado ainda ronda a gente. Lá no céu, não. Vai ser a comunhão dos santos, a comunhão perfeita.
Eu vou perder esse pouquinho do céu? Não, eu tenho a humildade de reconhecer que eu sou um pecador. E eu tive essa oportunidade de professar a igreja, eu sou um pecador. Gente, eu sou um pecador, eu careço de Cristo. O Senhor Jesus é o meu Salvador. E aqueles que entendem do Evangelho devem confessar os seus pecados, porque ter a humildade é avaliar a nossa pecaminosidade com base na luz da santidade de Deus. Nós pecamos, mas somos pecadores. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Até as crianças. O Salmo 51, versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. As crianças carecem da glória de Deus. Não são anjinhos. Os meus filhos devem entender que Cristo é Senhor e Salvador de suas vidas. Os filhos de vocês também. As nossas crianças devem entender disso. Para que um dia eles possam confessar que Cristo é o seu Salvador, possam confessar os seus pecados, possam ter fé em Cristo. Se você acha que não tem pecado, o texto é bem claro. Se dissermos que não temos pecado, versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Imagine. Se eu falo, não, eu não tenho um pecado, não. Eu não careço da glória de Deus. Não tenho pecado, não. Diga que valeu a morte do Senhor Jesus na minha vida. Eu careço do Senhor, todos nós carecemos do Senhor. Nós precisamos de Cristo, amados. Nós precisamos urgentemente do Salvador. Aqui eu repito, você que não professou sua fé em Cristo, façam isso. Faça isso. Confesse os seus pecados. Confesse o quão miserável você é. Assim como um dia eu entendi o quão miserável eu era e precisava do Senhor. Confesse. Sabe por quê? Sabe por que você deve confessar a Cristo? Leiam comigo aí. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados. Amém! Louvado seja Deus por isso. Não é simplesmente eu chegar aqui e dar uma lição de moral em vocês, não. Ou em mim mesmo, não. Eu lhes apresento a Cristo, o Salvador, e Ele diz que Ele é fiel e misericordioso para perdoar pecados. Nós temos essa certeza. Se eu e você confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados, amados. Por que eu não vou me voltar para esse Salvador? Se voltem para Cristo, meus irmãos. Salmo 32, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Felizes nós somos, e não dependeu de mim, não depende de você. O sangue de Jesus, é o que o texto fala, nos purifica de toda a injustiça. Os pecados que seriam imputados em nós, o Senhor Jesus nos livrou. Nós somos chamados para pedir perdão, na certeza que Ele nos purifica de todo o pecado. Amados, que notícia! Confessem ao Senhor, confesse os seus pecados. Hebreus 8:12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você pode falar, você se arrependeu dos seus pecados, você até professou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas não consegue esquecer dos seus pecados. A palavra de Deus fala que Deus esquece, Ele não lembra mais dos nossos pecados. É graça, amados, é graça do Senhor. Pois, Hebreus 8:12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, ele diz, jamais me lembrarei.
Que notícia linda, meus irmãos. Mas se você que está aqui não tem a humildade de reconhecer que é um pecador, amados, eu irei orar no final dessa mensagem e que o Espírito Santo de Deus possa quebrantar esse coração. Que você possa se render aos pés do Senhor Jesus e ter a humildade de reconhecer o quão você é miserável, o quão você é pecador. E que você possa se voltar para Cristo, se voltar para o Salvador, na certeza que Ele é fiel e misericordioso para perdoar pecados. Amados, na conclusão na introdução dessa mensagem, eu citei a questão dos atores, né? Aqueles que são bons atores interpretam bem. Nós não somos chamados para ser atores. Nós somos chamados para ter uma vida real, de crente, de que entendeu do Evangelho. Porque o Evangelho transforma a vida das pessoas. E se ainda ele não transformou totalmente a sua vida, continue e persevere. Ore ao Senhor, leia as Escrituras. Um dia Ele vai completar a obra que Ele começou em você. Mas enquanto esse dia não chega, perseverem. Perseverem no Senhor. Que esse Evangelho que você entendeu faça você brilhar como luz. Que esse Evangelho que você entendeu faça você andar com Ele. Que esse Evangelho que você entendeu faça você confessar os seus pecados. Nós não somos chamados para viver de qualquer forma. Nós não somos chamados para sermos atores. Nós somos chamados para viver uma vida real. Nós somos chamados para andar na luz. Eu quero finalizar. Eu quero que os irmãos possam abrir João capítulo 12, versículo 46. João, capítulo 12. Vamos ler todos juntos? João 12, 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de quê? Creiam no Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar. Eu espero que esse dia estejamos todos juntos, celebrando as bodas do Cordeiro. Hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor, que aponta para aquele grande dia. Se mantenham firmes. Que Deus possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado. Obrigado por nos encorajar diante da Tua palavra, Senhor. Pai, aplica essa mensagem no meu coração, nos corações dos meus irmãos. Transforma nossas vidas, meu Pai. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos aqui. Pai, se há entre nós alguém que não tem a humildade de reconhecer que Cristo Senhor é o seu Salvador, meu Deus, transforma esse coração, Pai. Transforma esse coração de pedra em um coração de carne, Senhor. Faz com que essa pessoa procure a liderança, que ela queira professar a todos que Cristo é Senhor e Salvador de sua vida, meu Deus. Ou se até mesmo, meu Pai, alguém que entendeu que Cristo Senhor é o seu Salvador e que um dia professou a Cristo como Senhor e Salvador, mas hoje anda, meu Deus, pecando deliberadamente, não tendo a humildade de reconhecer que é um pecador. Meu Deus, tira, Pai, as escamas dos olhos desse irmão. Ajuda, meu Deus. Transforma esse coração, meu Pai. Abençoa cada um de nós, meu Deus. Que possamos andar na luz, andar no Senhor. Que possamos confessar os nossos pecados. Que possamos sempre entender que o Senhor é fiel e misericordioso para perdoar pecados. Cristo Jesus. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém.